Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa questão essencial. Como a gente vive o nosso dia a dia? E o que significa de verdade aproveitar a vida? Nosso guia principal vai ser um livro bem prático sobre a experiência de fluxo, o famoso flow, do psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi. Qual que é a nossa missão aqui, então? É tentar entender como a gente gasta o nosso tempo. Sabe, o que realmente mexe com os nossos sentimentos, para melhor ou para pior, e como a gente busca aquelas experiências que o autor chama de ótimas. Para começar, tem uma pergunta do poeta W.H. Auden, que o livro destaca e que, nossa, dá o que pensar. Entre o agora e o fim, a gente escolhe viver ou morrer. Parece dramático, né? Mas é uma provocação importante, né? Porque viver plenamente não é o padrão, não acontece no automático. O autor defende que se a gente não tomar as rédeas, a nossa consciência acaba sendo moldada por um monte de coisa externa. Tipo o quê? Nossos instintos biológicos, a pressão da cultura em que a gente vive, sabe? A agenda dos outros. Ninguém chega e ensina, olha, viver é assim. A gente tem que descobrir. É uma busca pessoal. E tem um caminho para essa descoberta. O livro sugere algum? Tem sim, e é bem interessante. Ele propõe juntar a sabedoria que veio antes, filosofia, textos religiosos, essas coisas, com o que a ciência descobriu mais recentemente, principalmente a psicologia. A ideia não é jogar fora o conhecimento antigo, mas, como posso dizer, reinterpretar ele, sabe, com as lentes do que a gente sabe hoje sobre a mente. E aplicar isso no nosso cotidiano mesmo. Falando em cotidiano, tem um exemplo no livro que me marcou muito. O de Joe, um soldador semi-analfabeto que trabalhava numa fábrica super barulhenta. Um lugar que muita gente odiaria, imagino. Exato! Mas o Joe, ele adorava o desafio de consertar as máquinas. E não só isso, no tempo livre, ele criou um jardim ornamental, algo incrível. O autor diz que conheceu CEOs, ganhadores de Nobel, gente muito importante, mas que a vida do Joe não perdia em nada para eles. O que faz uma vida ser assim, mesmo com limitações aparentes, ser serena, útil? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? A história do Joe mostra que a qualidade do que a gente vive não depende só do que está fora. Dinheiro, status, claro que influencia, mas não é tudo. É óbvio que todos temos necessidades básicas, né? Dormir, comer, interagir com outros. O livro até compara com a rotina dos babuínos. E temos limitações, como a nossa atenção. A gente só consegue processar um tiquinho de informação por segundo. Só um pouquinho mesmo. Muito pouco. Mas a experiência disso tudo, isso varia demais de pessoa para pessoa. E essas variações vêm de onde? Principalmente o livro fala bastante das hierarquias sociais, né? Gênero, idade, classe. O lugar e a época onde você nasce definem muita coisa. Com certeza. Pensa na diferença que o livro cita. Um menino trabalhando numa fábrica na Inglaterra do século XIX e um filho de nobre na mesma época. Vidas completamente diferentes. Ou hoje, uma criança numa região pobre do Cairo e outra numa família rica na Suíça. O ponto de partida é muito desigual. Mas acho que aqui está o pulo do gato para quem está ouvindo a gente querendo empreender. Não somos só resultado disso, né? Não mesmo. É aí que entra a nossa individualidade como flocos de neve, sabe? Cada consciência é única. A gente tem essa capacidade de direcionar a atenção, de ter iniciativa. Isso nos dá uma margem para superar desvantagens ou, infelizmente, às vezes, para desperdiçar as vantagens que a gente tem. É nessa brecha que está a nossa chance de moldar a qualidade da nossa vida. Moldar a experiência. E como o tempo entra nisso? Se viver é o que a gente experimenta e a experiência acontece no tempo, então como usamos nosso tempo é crucial. O livro usa até uns termos de economia, né? Orçamento de tempo, investimento. Faz sentido isso. Tempo é dinheiro. Ou será que o dinheiro que tira o valor do tempo? Porque, no fundo, o dinheiro permite comprar tempo livre, né? Teoricamente. Mas a questão é, tempo livre para quê? Como a gente usa esse tempo? O autor divide o nosso dia acordado, umas 16 horas, mais ou menos, em 3 blocos grandes. O primeiro são as atividades produtivas. Trabalho, estudo. Isso. Pode ser de 1/4 até mais da metade
do nosso dia, e tem um dado curioso da pesquisa que ele cita. Mesmo no emprego de 40 horas por semana, o tempo de trabalho efetivo costuma ser bem menor, umas 30 horas. O resto, se perde. Interrupção, cafezinho, burocracia. Entendi. E o segundo bloco? Atividades de manutenção. Cuidar da gente mesmo, comer, tomar banho, se arrumar. E cuidar das nossas coisas. Limpar a casa, cozinhar, fazer compras, consertar algo. Isso leva mais ou menos outro quarto do dia. E olha, historicamente isso era um peso gigantesco. Principalmente para as mulheres. Verdade. A tecnologia ajudou muito, mas essa divisão de tarefas ainda é bem desigual em muitos lugares, né? Com certeza. E o que sobra? O último quarto. É o tempo livre, o lazer. E aqui tinha aquele ideal grego da escolha, a origem da palavra escola. Olha que interessante. Não sabia. Era a ideia de usar esse tempo livre para se desenvolver, aprender, criar, pensar, participar da vida da cidade. Só que hoje, o lazer moderno é bem diferente disso, né? Totalmente. Na prática, o que a gente mais faz no tempo livre, primeiro, consumir mídia, TV ainda é a campeã e é super passiva, né? Depois, conversar. E por último, o que o livro chama de lazer ativo. Praticar um hobby, fazer esporte, se envolver com arte, sair para fazer alguma coisa mesmo. Esse lazer ativo é o que mais se parece com o ideal grego, mas para muita gente é o que ocupa menos tempo livre. Entendi. E aí que tá. A qualidade da nossa vida, segundo o autor, depende muito da qualidade das experiências que a gente tem dentro dessas 3 fatias: trabalho, manutenção e lazer. Não é só o que a gente faz, mas o como a gente se relaciona com aquilo. A atitude, o envolvimento. É isso que faz a diferença entre uma vida que parece uma obra de arte e um burrão. Ok, então não é só preencher as horas. O como a gente se sente é fundamental. As emoções funcionam como uma bússola interna, é isso. Positivo atrai, negativo repele. Coisa da evolução. É a base, sim. Só que nós humanos, com essa capacidade de pensar sobre nós mesmos, a gente complicou um pouco isso. A gente brinca com as emoções, né? Como assim, brinca? A gente cria arte, música, faz rituais, até usa drogas. Muitas vezes para buscar sentir coisas específicas. Às vezes coisas totalmente desconectadas do que está acontecendo fora. E a felicidade? A felicidade é o grande objetivo emocional. Consciente ou não, é o que está por trás de quase tudo que a gente busca. Dinheiro, saúde e amor. E o que a ciência diz sobre essa busca pela felicidade? O livro traz uns dados surpreendentes, né? Muito. Primeiro, a maioria das pessoas em tudo quanto é canto do mundo se diz feliz. Tipo, razoavelmente feliz. Mesmo com todas as críticas de filósofos sobre isso é falsa consciência, o autor acha importante levar a sério o que as pessoas sentem. E a outra surpresa... Dinheiro e felicidade. Exato. Dentro de uma mesma sociedade, a ligação é bem fraca. Os super ricos são só um pouquinho mais felizes que a média. Parece que outras coisas contam muito mais. Ter saúde, ter bons relacionamentos, ser mais extrovertido, ter uma boa autoestima. Para entender como essas emoções funcionam na nossa cabeça, o autor usa uns conceitos que eu achei bem úteis. Entropia psíquica. Isso, entropia psíquica. Imagina a mente bagunçada, caótica. É o que rola quando emoções negativas tomam conta. Medo, raiva, ansiedade, tédio. Elas meio que sequestram a nossa atenção. A gente não consegue focar em mais nada, não consegue agir direito. A mente fica travada. E o oposto disso? É a negentropia psíquica. É um estado de ordem interna. Emoções positivas ajudam nisso. Elas liberam a atenção, deixam a gente mais flexível. Mas a ordem também vem muito de ter intenção, sabe? Ter metas claras, saber o que você quer. Isso organiza a nossa energia mental. Desde as pequenas metas do dia até os grandes objetivos de vida. Exatamente. Essas metas, organizadas numa hierarquia, elas literalmente vão moldando quem a gente se torna. O livro até compara focos diferentes, tipo uma Madre Teresa e uma Madonna. E a autoestima,
Não é só se achar o máximo. Tem a ver com aquela ideia do William James. É a relação entre o que a gente espera de nós mesmos e o que a gente consegue realizar. E além das emoções, tem o pensamento, né? Usar a atenção para focar, para resolver problema, para aprender. Isso também cria ordem na mente. Se a gente não foca, a mente vira um caos de pensamentos aleatórios. E inteligência não é só QI, né? O Gartner fala das múltiplas inteligências. Sim, musical, espacial, interpessoal, várias formas de organizar a informação e criar essa ordem mental. Mas na maior parte do tempo, a nossa mente não está nem totalmente caótica, nem totalmente ordenada, né? É uma mistura. É um fluxo constante de pensamentos, desejos, preocupações, às vezes tudo meio misturado, contraditório, mas existem aqueles momentos mágicos. Acho que todo mundo já teve algum. Momentos em que tudo se encaixa. Sentimento, vontade, pensamento, tudo alinhado, focado numa única coisa. E é aí que entra o famoso flow, a experiência de fluxo. Adoro essa metáfora que ele usa, de ser carregado por uma correnteza, sabe? Agir quase sem esforço, totalmente imerso. É isso. Pensa num músico que se perde na música, num atleta que está na zona, num cirurgião super concentrado numa operação delicada, ou até numa conversa que flui maravilhosamente bem. E o que precisa para acontecer esse flow? O autor mapeou umas condições, né? Mapeou, sim. Primeiro, a atividade tem que ter metas claras. Você sabe o que tem que fazer. E tem que dar feedback imediato. Você sabe se está indo bem ou não. Segundo, e esse é talvez o ponto crucial, tem que ter um equilíbrio entre o desafio e a sua habilidade. Ah, o famoso gráfico do flow. Esse mesmo. É como um jogo. Se for fácil demais, fica chato, tédio. Se for difícil demais, você fica ansioso, frustrado, ansiedade. O flow tá ali, naquela zona ótima. O desafio te puxa um pouquinho para cima, mas você sente que tem condição de encarar. Faz todo sentido. Que mais? Bom, aí vem a concentração intensa. As distrações somem. Você sente que tem controle da situação. A autoconsciência desaparece, aquela vozinha crítica interna some. A percepção do tempo muda completamente, horas viram minutos. E, por fim, a atividade se torna autotélica. Autotélica, o que é isso? Auto é próprio, telos é meta, em grego. Significa que a recompensa está na própria atividade. Você faz porque fazer é bom, não por causa de um prêmio externo, tipo dinheiro ou elogio. É fazer por fazer. Interessante. E ele diz que flow não é exatamente sentir felicidade naquele momento, né? Exato. Às vezes a concentração é tão total que você nem percebe que está feliz. A satisfação, aquele uau, que demais, muitas vezes vem depois, quando você para e pensa no que aconteceu. E o flow nos motiva a crescer, né? Se o desafio está muito alto para a nossa habilidade atual, o quadrante da ansiedade, a gente se sente puxado a aprender mais. Se a nossa habilidade está sobrando por desafio, tédio ou controle, se a habilidade for bem alta, a gente busca desafios maiores. Para voltar para o flow. Mas se é tão bom assim, por que a gente não vive em flow o tempo todo? Qual é a barreira? O livro chama de energia de ativação. Atividades que levam ao flow, estudar, tocar um instrumento, praticar um esporte, até ter uma conversa profunda, geralmente exigem um esforço inicial para começar. Vencer a inércia. É mais fácil ligar a TV. Exato. Ligar a TV exige quase zero esforço. Por isso que, embora o flow aconteça muito no trabalho, onde muitas vezes as condições de meta, feedback e desafio estão lá, e também em hobbies e esportes, ele é bem raro no lazer passivo. As pesquisas que eles citam mostram que só uns 20% das pessoas dizem ter essas experiências de flow com frequência. Então, comparando as áreas da vida, como elas ficam na foto da qualidade da experiência, o livro resume isso, né? Sim. Olha só, no trabalho ou estudo, o que as pessoas geralmente relatam é baixa felicidade ou motivação no momento, mas, olha que paradoxo, alta concentração e bastante flow. É estranho, né? É curioso mesmo. E nas atividades de manutenção, limpar a casa, cozinhar. Tarefas domésticas em geral, o pessoal avalia como negativo. Exceto cozinhar para quem realmente gosta. Comer é gostoso, mas quase nunca gera flow. Dirigir.
Bom, para algumas pessoas, dirigir pode sim gerar flow. Acredita? Acredito. E o lazer? O passivo e o ativo? O lazer passivo, tipo VTV, ficar de bobeira, tem felicidade e motivação medianas, mas a concentração é baixíssima e flow quase zero. Agora, o lazer ativo, hobbies, esportes, conversar de verdade, sair para fazer algo, aí sim, é onde as pessoas relatam as melhores experiências. Alta motivação, alta concentração e flow acontecendo bastante. Isso dá uma pista importante para quem quer melhorar a qualidade de vida, né? O primeiro passo talvez seja prestar atenção. Onde eu sinto essa satisfação mais profunda? Onde eu só me distraio ou me estresso? Exatamente, aquele exemplo da paciente com esquizofrenia que ele conta é muito poderoso. Ela estava totalmente apática e aí descobriu que fazer as unhas com todo aquele cuidado dava flow para ela. Uma coisa aparentemente simples, mas aquilo deu um rumo para a vida dela. Ela abriu um negócio. Pequenas mudanças podem ter um impacto gigante. É prestar atenção no que funciona para você. E o contexto social? Estar sozinho, com amigos, com a família. Isso muda a experiência. Muda muito. A tendência é a gente se sentir pior quando tá sozinho. Principalmente se a gente não tem o que fazer nem recursos internos para focar em algo interessante. Com amigos, geralmente a gente se sente melhor, a interação social dá meta, dá feedback, estimula. A família é meio termo, pode ser maravilhoso, pode ser estressante. Há altos e baixos. Exato. E aprender a usar bem a solidão é importante também. Muitas coisas que exigem foco, tipo estudar ou criar algo, precisam ser feitas sozinho. E o lugar? Faz diferença estar em casa, no trabalho, na natureza? Faz diferença, sim. O livro menciona como pessoas criativas muitas vezes buscam a natureza para ter ideias. Observar os próprios ritmos também ajuda. Quando eu estou mais disposto, quando eu consigo me concentrar melhor. Experimentar mudar um pouco a rotina pode abrir espaço para mais experiências de qualidade. Agora, vamos falar do elefante na sala. O trabalho. Ocupa tanto tempo, né? E é tão ambíguo. Para alguns, a identidade, satisfação. Para outros, é só algo a ser evitado. Totalmente ambíguo. E a visão sobre o trabalho mudou tanto ao longo da história. Era visto como algo menor na Grécia Antiga, depois a ética protestante valorizou. Marx viu nele um potencial de realização humana. E hoje, com a automação, globalização, trabalho remoto, tá tudo meio incerto, né? E a gente aprende sobre trabalho de um jeito meio torto, às vezes. Aquelas expectativas de carreira que a gente tem na adolescência. Raramente batem com a real, né? E desde cedo a gente internaliza aquela divisão. Trabalho é obrigação, é chato, mas tem que fazer. Diversão é prazer, é legal, mas não serve pra nada. Essa dicotomia acompanha a gente. E o mais irônico é que, mesmo quando o trabalho oferece as condições pro flow, desafio, meta, feedback, a gente ainda assim pode não gostar. Por quê? Às vezes, as condições objetivas são ruins mesmo. Um trabalho explorador, perigoso, sem sentido, isso existe. Mas muitas vezes o problema está na nossa atitude, sabe? Nessa cultura que a gente aprendeu que coloca trabalho e prazer em caixas separadas. Isso impede a gente de achar satisfação onde ela poderia estar. E o lazer? Também tem seu paradoxo, né? Deveria ser um momento bom, a recompensa. Mas ter tempo livre não garante nada. Não garante mesmo. Se a gente não sabe o que fazer com o tempo livre, pode pintar tédio, ansiedade, aquela neurose de domingo, a mente fica solta, sem foco, e aí? Entropia psíquica. É por isso que a gente corre para as distrações passivas, tipo a TV. Elas preenchem um vazio sem exigir aquele esforço inicial, a tal energia de ativação. Enquanto as atividades ativas, esporte, hobby, aprender algo, geram mais flow, mais satisfação, mas pedem sim esse empurrãozinho para começar. Sabe, afeta até o bem-estar geral. O livro fala até de usos históricos do lazer, né? Para distrair o povo. Sim, o famoso pão e circo. E para muitos grupos, o esporte ou o entretenimento viraram uma das poucas chances de escape, de ascensão. Quando o trabalho perde o sentido, é comum buscar o flow fora dele. Às vezes de forma compensatória, até perigosa, como aqueles exemplos dos jovens indígenas buscando adrenalina em rachas, ou então de forma mais estruturada, como alpinistas, velejadores, artistas amadores super dedicados.
Tem aquele estudo na Itália que mostrou a mudança de gerações, né? Isso, em Ponte-on-Tresati. Os avós encontravam flow no trabalho artesanal pesado. Os netos já buscavam mais no lazer, nos hobbies e nos esportes. Uma mudança clara. O ideal mesmo, então, seria conseguir integrar mais. Trazer as qualidades do flow, tanto para o trabalho quanto para o lazer. Seria o ideal. Como fazem aquelas pessoas super criativas e realizadas que o livro cita. O historiador John Hope Franklin, que adorava sexta-feira para poder trabalhar no fim de semana sem interrupção, para essa turma, a linha entre trabalho e prazer fica bem tênue. Mas atenção, né? Não é ser workaholic. Qual a diferença? O workaholic geralmente negligencia outras áreas importantes da vida, família, saúde, amigos. A pessoa que integra encontra satisfação na própria atividade produtiva. Não é uma fuga ou uma obsessão que destrói o resto. E falando em outras áreas, relacionamentos. Talvez a fonte mais potente e ao mesmo tempo mais imprevisível de emoções boas e ruins. Com certeza. Para uma interação fluir bem, geralmente precisa ter metas em comum, nem que seja só bater um papo legal, e um investimento de atenção dos dois lados. A amizade é fundamental para o nosso crescimento, mas precisa ser cuidada, né? Ainda mais hoje, que tudo parece tão rápido, tão descartável. E a família? Mudou tanto. Mudou, mas ainda oferece chances únicas de conexão profunda. Só que exige mais esforço consciente hoje para funcionar bem. Achar aquele equilíbrio entre dar apoio e desafiar, entre ter estrutura e dar liberdade. E tudo isso leva à ideia da personalidade autotélica que você mencionou antes. O que define essa pessoa? É alguém que encontra recompensa na própria jornada, sabe? Na própria atividade. Auto, próprio. Telos, meta. A meta é a própria experiência. Faz as coisas pelo prazer de fazer, pelo envolvimento em si. E quais as características dessas pessoas? Elas tendem a ser mais autônomas, menos dependentes de validação externa, dinheiro, fama, elogio. São mais engajadas com a vida nos seus próprios termos. Os estudos com adolescentes mostraram isso. Os mais autotélicos passavam mais tempo estudando, em hobbies, e menos vendo TV. E se sentiam melhor nessas atividades. Relatavam mais concentração, mais autoestima, mais propósito nelas. Curiosamente, não necessariamente se diziam mais felizes o tempo todo, de um jeito superficial, mas tinham mais experiências de qualidade. E passavam mais tempo com a família, talvez usando como uma base segura para explorar o mundo. A chave parece ser ter uma energia psíquica mais livre, né? Uma atenção que não está presa em preocupação, em ruminação, mas que pode ser investida com curiosidade nas coisas. Exatamente. Um interesse desinteressado, como diz o autor. Os exemplos são muitos. O cientista que fica fascinado por um detalhe que ninguém nota, o inventor que não para de tentar, ou simplesmente alguém que encara as tarefas do dia a dia com cuidado, com atenção, como se fosse uma arte. E dá para cultivar isso. Como a gente se torna mais autotélico? Começa pequeno. Tentar fazer as tarefas normais, até as chatas, com um pouco mais de atenção, de presença. Tentar pegar um pouco da energia que a gente gasta reclamando ou no lazer passivo e, sei lá, experimentar algo novo ou retomar um hobby antigo. Gerenciar o tempo ajuda, claro, mas o controle essencial é sobre a atenção. Onde a gente foca a nossa atenção é isso que define nossa experiência. E isso ajuda a lidar com o estresse, com as dificuldades. Ajuda muito. Praticar coisas que treinam o foco também é ótimo. Meditação, artes marciais, tocar um instrumento, qualquer hobby que exija concentração. O objetivo final é esse: assumir o controle da própria consciência, não ser só levado pela biologia ou pela cultura. Uau! Então, resumindo essa nossa conversa toda, a gente viu como o tempo se divide, como a qualidade da nossa experiência depende não só do que a gente faz, mas de como a gente se sente e foca. Entendemos o que é o flow, como ele nasce daquele equilíbrio entre desafio e habilidade. Vimos os paradoxos do trabalho e do lazer. E chegamos nessa ideia da personalidade autotélica, que acha a recompensa na própria ação. A grande lição parece ser que a gente tem sim um poder de moldar nossa vida interior, gerenciando nossa atenção. Exato.
E isso conecta com ideias filosóficas bem profundas, né? Tipo o amor fati do Nietzsche. Amar o destino, abraçar até o que é necessário, como se fosse escolha sua. Ou as ideias de Maslow, de Rogers, sobre autorrealização, quando o que a gente quer fazer se alinha com o que a gente sente que deve fazer. Mas tem um porém importante que o autor levanta. Qual? Encontrar flow não é garantia de estar fazendo algo bom, algo construtivo. É perfeitamente possível ter flow em atividades destrutivas ou moralmente questionáveis. Nossa, é verdade. Ele dá exemplos disso. Tá. Cientistas trabalhando na bomba atômica, totalmente imersos no desafio técnico, ou até a eficiência de pessoas que cometeram crimes horríveis. O flow é uma ferramenta da consciência. Ele não tem uma moral em si. Caramba. Isso complica tudo, né? Quer dizer, não basta buscar o flow pelo flow. A gente tem que escolher onde buscar esse flow. Exatamente. Como escolher metas que sejam, ao mesmo tempo, prazerosas pra gente, que nos deem flow, mas que também sejam construtivas, que ajudem a diminuir a bagunça, o sofrimento, a entropia, não só na nossa cabeça, mas no mundo. Historicamente, as religiões tentaram dar essas respostas. Tentaram. E hoje, o autor sugere que talvez a gente possa buscar uma base para isso na própria ciência, na nossa compreensão do universo como um processo que evolui, que busca mais complexidade, mais interconexão. Entender nosso papel nisso tudo. Entender nosso lugar nessa teia da existência, nossa responsabilidade como seres conscientes que podem direcionar a energia. O bem, nessa visão, seria agir para promover essa complexidade, essa ordem, lutar contra a inércia, contra o caos. A virtude seria a energia que a gente dedica a isso, Mesmo sem garantia de recompensa futura. mesmo sem garantia. Nossas ações têm efeitos, elas se espalham. O inferno, talvez, seja justamente se desconectar desse fluxo maior. Ficar preso no ego, na inércia, na entropia. Fica aí a reflexão final, então. Como a gente pode juntar essa busca pessoal por realização, por flow, por uma vida com mais qualidade, com um senso de responsabilidade maior? Será que essa visão de um universo em evolução pode dar um propósito que vá além do nosso umbigo sem a gente precisar se apoiar só nas respostas antigas? Uma pergunta para a gente levar para casa, né? Com certeza. Agradecemos a quem nos acompanhou nessa exploração profunda. Foi ótimo conversar sobre isso. Até a próxima.